Fala galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos ao Ensino Fundamental 2. Aqui é o professor Samuel, vou trabalhar com vocês a disciplina de Geografia. Estou muito contente por poder dar aula para vocês e aproveitem, pessoal, que passa rápido, vamos estudar. Lá na frente vocês vão sentir falta, agora vocês podem achar chato, mas lá na frente vocês vão sentir falta. Eu digo isso por experiência própria. Então vamos começar aqui a aula falando. Nossa primeira aula vai ser sobre hierarquia e rede urbana. Tá. Primeiro precisamos explicar, o que são esses conceitos, hierarquia e rede urbana. Vou tentar ser bem didático. Na verdade, eu tenho que ser bem didático, Hierarquia, pessoal, quando essa palavra vier à cabeça de vocês, lembrem de algo de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, hierarquia é quando há uma relação pode ser entre pessoas ou mesmo entre qualquer sistema, No caso aqui é entre cidades, porque está hierarquia e rede urbana. E rede seriam, na geografia, uma conexão de interdependência no caso aqui é entre cidades, mas pode também ser entre pessoas, isso pode se dar também na dimensão política, social, cultural, e pode ser também relacionado a algo concreto que eu vejo e a algo imaterial, abstrato, que são coisas que a gente não vê, que não é tangível, que a gente não pode pegar. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Então vamos começar. Nosso primeiro slide, a gente vai falar aqui um pouco sobre a urbanização. Não tem como falar de rede e hierarquia urbana sem falar de urbanização. A urbanização de uma sociedade origina uma rede urbana, isto é, sistema integrado de cidades que vai das pequenas ou locais às metrópoles ou cidades gigantescas. Então, rede urbana pode ser definida dessa forma aqui, pessoal, como sistema integrado de cidades que vai das pequenas ou locais às metrópoles ou cidades gigantes. Ou seja, quando há uma conexão, uma ligação de dependência entre essas cidades. Não pense só que a pequena cidade depende da grande. A grande cidade também pode depender da pequena para receber mão de obra ou mesmo produção, Isso é muito comum. A regra geral, pessoal, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, é que para milhares de pequenas cidades existam centenas de cidades médias e algumas poucas metrópoles. Esse é o caso do Brasil. Daqui a pouco a gente vai ver o mapa do Brasil, da rede urbana brasileira, a gente vai poder confirmar isso. Tem aí algumas dezenas de metrópoles e centenas de cidades médias e milhares de cidades pequenas. Então essa é a regra, principalmente nos países subdesenvolvidos, como o Brasil. E a rede urbana, pessoal, é um espaço hierarquizado. Lembre mais uma vez do conceito de hierarquia, que quer dizer uma relação de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, quando é falado que a rede urbana é um espaço hierarquizado, está se referindo que há uma relação entre as cidades em que tem cidades que estão no topo, cidades que estão no meio e cidades que estão abaixo nessa relação. No topo vão aparecer as grandes cidades, as capitais. No caso aqui da nossa região seria a cidade de Belém. No meio vai aparecer as cidades médias, que faz essa ligação da grande com a pequena cidade, que no nosso caso aqui Altamira exerce essa função de cidade média. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E abaixo aparecem as cidades pequenas, que é o caso de Anapu, Brasil Novo, que são cidades que estão aqui próximo a Altamira. E essa hierarquia ou relações de comando influencia como se dá essa relação das cidades pequenas com as cidades médias. Então essa relação é muito importante. Se essa relação hierarquizada for muito, eu posso dizer,
muito forte entre a cidade pequena e a cidade média, vai haver uma menor dependência da cidade pequena da grande cidade. E aqui nós temos exemplificando que vem a ser isso, a rede urbana que eu falei. Nós temos aqui um esquema clássico que começa com a metrópole. A hierarquia é isso, pessoal, ó, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, essa hierarquia vai começar com a metrópole. Esse é um esquema antigo, já não é muito utilizado hoje em dia por os estudiosos do assunto. Mas vai começar assim, ó, com a metrópole nacional, que no caso do Brasil a gente pode citar São Paulo, Rio de Janeiro. Aí vem metrópole regional, que aqui na nossa região nós podemos citar Belém, Manaus, e centro regional, que aqui na nossa região nós temos, no nosso estado nós vamos ter Altamira, que é um centro regional, Marabá, Santarém, enfim, e cidade local, que são as pequenas cidades. No caso aqui, próximo a Altamira, nós vamos ter Brasil Novo, Anapu, Medicilândia, Porto de Mós, enfim, eu já citei o nome de algumas cidades. E vila. As vilas não chegam nem a ser cidades, né? Elas não são município, elas fazem parte do município. Então, exemplo de vila, eu não conheço muito bem o município de Altamira, mas eu já ouvi falar que tem uma vila chamada Princesa do Xingu, né? Próxima à cidade. E também o distrito de Castelos do Sonho, esse que está bem distante, porque o município de Altamira, caso vocês não saibam, é o maior município do Brasil. Então, tanto Castelos do Sonho como Princesa do Xingu podem ser citados como exemplos de vilas, que não são cidades, mas estão nessa relação aí. E nós temos hoje o esquema que é mais utilizado, né? Que é esse aqui, em que a metrópole nacional aparece aqui do lado e ela vai exercer relação diretamente com todas as outras escalas dessa hierarquia, ou seja, ela não vai precisar diretamente da metrópole regional para ter uma relação com o centro regional e nem desse centro regional para ter uma relação com a cidade local. Então, isso acontece muito hoje em dia também, né? Há muitos exemplos disso. Então, por exemplo, uma pessoa de uma cidade pequena está com um problema sério de saúde. Muitas vezes esse problema não é resolvido na cidade ali, que é referência na região. Então ela precisa direcionar para uma capital, para uma metrópole. Então esse é só um exemplo que eu estou citando. Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida depois, vocês podem perguntar lá no grupo, entendeu? Eu vou estar lá disponível para tirar as dúvidas de vocês. E aqui está o mapa que eu falei, né, sobre a rede e hierarquia urbana do Brasil. Temos a legenda, é importante que vocês, ao verem o mapa, saberem ler a legenda. E o que essa legenda está dizendo? Regiões de influência. Nós temos aqui as grandes cidades do país, né, principalmente capitais, e as suas respectivas regiões de influência. Então vamos procurar aqui, nós temos aqui, né, nessa outra legenda aqui, grande metrópole nacional. Quais são as grandes metrópoles nacionais? Não sei se dá para vocês verem direito aí. Nós temos São Paulo aqui. Pessoal, São Paulo aí. E nós temos aí, ó. Não estou conseguindo marcar aqui, mas temos São Paulo e Rio de Janeiro. E Brasília, que é a capital do país. Então essas são as grandes metrópoles nacionais. E até mesmo internacionais, no caso de São Paulo. E metrópoles nacional, deixa eu ver se a gente vê alguma aqui, eu não estou vendo. Já metrópoles regional, já vamos ter Manaus, aqui na nossa região norte, e Belém. E aqui também, pessoal, aparece Altamira, ó, como uma metrópole. Altamira está classificada como um centro subregional A, entendeu? Então tá aqui, ó, Altamira. Então, quando vocês verem o mapa do estado do Pará ou do Brasil, ó, Altamira vai estar mais ou menos aqui. Então não vai dar para a gente explorar muito esse mapa, porque a nossa aula tem que ser breve, né? Então, depois, se você tiver alguma dúvida sobre esse mapa, podem estar perguntando aí, né? A gente está aí para tirar as dúvidas, sempre lembrando. E aqui nós temos um exemplo de uma rede
urbana e hierarquia no nosso estado, né, no nosso querido estado do Pará. Rede urbana, pessoal, aliás, uma rede, ela não precisa ser urbana, ela também pode se relacionar a serviços, né, ou mesmo como meios de comunicação, transporte. E no caso desse mapa aqui, ó, ela é de uma rede de serviço, serviço de saúde. Então, é a rede de influência de Belém, capital do estado do Pará, aqui, ó, no que diz respeito a serviços de saúde. Então, está mostrando aqui como é que se dá essa relação de Belém com outras cidades do interior do estado. Mais uma vez está aqui, ó, Altamira. Você vê que tem um traçado em vermelho aqui, ó, tudo se direciona a Belém. Então, esse é um exemplo de rede de influência que uma cidade pode exercer sobre outras, uma grande cidade, sobre cidades médias e cidades pequenas. Então, talvez você já até tenha algum parente, se vocês tiverem, não precisam falar lá no grupo, né? Vocês vão se lembrar, né, de algum parente mais velho que já esteve em Belém fazendo uma cirurgia ou cuidando de um problema de saúde que não se resolve aqui. É provável que alguns de vocês já tenham parentes que tenham utilizado esse tipo de serviço aqui, que esse mapa está demonstrando. E para finalizar, vamos falar aqui rapidamente sobre Altamira nas redes e hierarquias urbanas, pessoal. Então, Altamira, com a construção da usina de Belo Monte, teve seu papel alterado. A própria malha urbana da cidade foi alterada, pessoal, e com reordenamento espacial, né? Muitas pessoas que moravam em áreas foram alagadas com a construção da barragem, tiveram que mudar para outras áreas. A nossa escola aqui fica numa dessas áreas que foram construídas, né? No caso, uma RUC, que é uma região de reordenamento urbano, né? Que é o caso aqui de São Joaquim. Então isso ocorreu na cidade de Altamira, que já existia uma centralidade antes da construção de Belo Monte, e essa centralidade se fortaleceu. Então, o texto diz o seguinte, né, que a cidade de Altamira exerce uma importante função de centralidade no sudoeste do Pará, abrangendo 9 centros urbanos articulados entre o rio Xingu e a rodovia transamazônica. Eu já citei algumas dessas cidades, né, que estão aí na área de influência de Altamira. E por isso Altamira pode ser considerada uma cidade média, pessoal. Altamira é uma cidade média. Esse conceito de cidade média não está relacionado à quantidade de população, mas à influência que a cidade exerce em sua região. E, querendo ou não, Altamira é uma cidade influente nessa região aqui do Xingu e da Transamazônica. Por isso que é considerada uma cidade média. É isso, pessoal. Até coloquei aqui, né? Já acabou, Jéssica, já acabou sim. Fazendo uma brincadeirinha aí com vocês, né? Para descontrair. Talvez você nem se lembre desse meme aqui, né? E na próxima aula a gente vai falar de qualidade ambiental e poluição. Então, pessoal, a aula foi assim meio atropelada, né? Vocês estão entrando agora aí no 6º ano. Sei que muitos não vão entender muita coisa, mas podem, não se acanhem. Vão lá no grupo, no PV, tire as dúvidas, que a gente vai estar aí para auxiliar vocês. Afinal, é a nossa função. Então é isso. Espero vocês na próxima aula para a gente falar de qualidade ambiental e poluição. Até lá! Isso é tudo, pessoal.